Por aqui a gente volta a falar sobre uma situação que na semana passada chamou a atenção de todos pelo Brasil, que foi a situação precária da BR-163 e o escoamento da safra de soja, principalmente a que sai do estado do Mato Grosso e atravessa o norte do país até o Pará, para escoar pelo porto de Miritituba. O Agricultura BR recebeu um vídeo que a gente vai colocar na tela aí para você acompanhar de casa, com uma fila de caminhões e a situação das estradas. Exatamente, foi enviado por um telespectador na semana passada, ele passa na faixa contrária, vai mostrando um pouco disso que está acontecendo. Semana passada estava se falando entre 5 mil até 7 mil caminhões congestionando a 160 quilômetros aí de rodovia ou de estrada, melhor dizer, sem asfalto, o que faz com que tivesse 50 quilômetros de congestionamento para a região e destino aos portos da região norte do país. Um outro dado importante é a infraestrutura inexistente para esses trabalhadores que estão carregando a riqueza do país, que estavam e continuam em situação extremamente complicada, sem condições até mesmo de alimentação, porque ninguém previa ficar de 5 e alguns até 10 dias parado nesta situação. Para estes caminhoneiros que estão parados na BR, à espera de escoar essa safra de soja, a semana começa da mesma maneira que encerrou a passada, sem muitas alterações. Desde sábado, homens do Exército e também da Polícia Rodoviária Federal estão prestando apoio às ações do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, a esses 160 quilômetros de puro descaso do governo com a agropecuária brasileira. E os números de caminhoneiros parados na fila não mudaram muito, seguem em cerca de 4 mil entre a região norte do estado do Mato Grosso e também o porto de Miritituba, no Pará. Para muitos, a principal causa desse atoleiro foram as fortes chuvas que atingiram a região. Para a Agricultura BR, não é bem assim, porque chover na região era algo que sempre se espera, se chove muito mesmo. Então, para a Agricultura BR, o grande responsável por esse atoleiro no qual está o escoamento da safra de grãos do Brasil pelo norte é do governo federal, que deveria ter executado a obra na região há pelo menos 5 anos. Por outro lado, um planejamento para prestar suporte aos caminhoneiros parados foi anunciado na última sexta-feira pelo Ministério da Agricultura. Uma ajuda com alimentos deve chegar a eles, no entanto, apenas na quarta-feira dessa semana, na quarta-feira de cinzas. A Defesa Civil do Estado do Pará, inclusive, deslocou uma equipe para prestar auxílio. Já a DENIT, órgão responsável para a questão da infraestrutura no país, diz que a prestação de serviços para os caminhoneiros parados acontece já desde sábado. Tanto a ABIOV, Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, quanto a ANEC, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, divulgaram notas oficiais. Essas notas oficiais a respeito desse caso, que é gravíssimo, porque pode trazer um prejuízo realmente muito severo, não só à produção rural, mas ao país inteiro. De acordo com essas instituições, serão 7 milhões de toneladas que serão escoadas por este chamado corredor Tapajós, do norte do Mato Grosso até os portos de Miritituba e também Santarém, no estado do Pará. Para se ter uma ideia, esses 7 milhões de toneladas representam algo na casa entre 15% até 20% de toda a safra de soja do estado de Mato Grosso. Uma situação que já é mostrada há muito tempo, mas que neste ano se agravou. Os portos de Santarém e Miritituba já receberam cerca de 10 bilhões de reais em investimentos, mas dinheiro esse que não chega até as estradas. Todo esse valor parado impede, inclusive, que as regiões do estado do Pará e proximidades impeçam de serem evoluídas socialmente. Agora eu vou falar um pouco a respeito do tamanho do prejuízo. De acordo com a ABIOV e também com a ANEC, observe o valor que eu vou falar. Os custos, chamado custo de estadia, porque você tem o transporte que acaba sendo prejudicado, isso causa um problema. Você também tem os navios parados nos portos, pagando diária, e você ainda vai ter que, para cumprir o contrato,
provavelmente ter que enviar essa soja pelo Porto de Santos ou Paranaguá. Então você vai ter um travamento no caminho que vai levar para os portos do sul do país e ainda você vai ter o custo acima, pelo menos dobrado, mas é mais do que o dobro em relação a esse escoamento. Então, de acordo com a Biov e a ANEC, eles chegaram a um prejuízo diário, olha só o número, de 400 mil, não são reais, são dólares, 400 mil dólares ao dia de prejuízo por conta desse descaso sobre essa área produtora do país e de escoamento principalmente, uma vez que escoar pelo norte do país é uma grande solução para diminuir os custos, mas desde que todas as partes envolvidas fizessem a sua parte. Em nota, a Biov ainda citou, olha só, trouxe aqui o seguinte caso. Caso a BR-163 se mantenha intransitável, os danos serão irrecuperáveis para o Brasil, foi o destaque da Biov em sua nota técnica a respeito do assunto. Portanto, situação continua grave, causando fortes prejuízos e, mais do que isso, para essas pessoas que estão na rodovia, poucas mudanças. Em relação ao Ministério da Agricultura, ele havia informado que vai trazer as suas ações de apoio para quem está na rodovia, os caminhoneiros e as pessoas que estão todas envolvidas na quarta-feira. Portanto, até passar o carnaval, a ajuda do Ministério da Agricultura não vai ter ainda para essas pessoas que estão na região.